Aqui, Ademário da Silva, da Associação Espírita Caminho de Damasco. E vamos falar hoje sobre Deus e a natureza da vida, do espírito e da evolução necessária. O perfume da flor não é o fruto vaidoso da natureza, mas o desejo divino que vivamos bem e que nos sintamos bem e serenos num mundo de provas e expiações, com todas as adversidades e possibilidades que a vida por si e pelo nosso aprendizado se nos projeta. Daí a beleza das matas, a grandeza dos rios e a singela simplicidade de um olho d'água, assim como a soberba dimensão de mares e oceanos com riquezas intrínsecas a sugerir mistérios aos olhos da ignorância. Respeitar a natureza é apenas oração obrigatória na pauta das nossas tarefas e aprendizados. Deus identifica o perfume que exalamos e escolhe o jardim onde precisamos viver. A natureza é mãe da harmonia e das nossas necessidades. A água sacia, o sol aquece, a floresta perfuma e alimenta. Por ordem divina, trabalham e se equilibram entre si a própria vida. A vida dos minerais, vegetais, animais e humanas. A natureza humana tem em seu DNA o princípio espiritual. O dia que a ciência respeitar o espírito, o conflito se desfaz. A certeza cresce, a tristeza perece, a riqueza se dissemina, a igualdade que hoje só nos seduz fará luz para os próximos milênios. A água que a sede se nos dessedenta fomenta a higiene e o equilíbrio entre os reinos naturais, permitindo o crescimento e evolução, manutenção e perpetuação das espécies no agreste e no deserto, mares, rios e florestas. Essa mesma água que se manifesta em tons diferentes, que ora é um olho d'água e se transforma em riachos, regatos e rios, e se nos cobre com toda a natureza em forma de chuvas, que são estímulos vitais, e ora se enfurece em tempestades, parece dor que tudo destrói. Depois se acalma e desfila serena nas planícies em forma de lagos, que as margens enriquece, e nos rios caudalosos, gigantes, aquosos, despenca em lindas e imensas cataratas, cascatas de designers atrevidos e possantes, que se nos encantam os sentidos, provocando respeito e louvor. Frutos e peixes, iguarias, pássaros pelos ares e nos lençóis d'águas que surgem dadivosos no seio da mãe natureza, ratificando a paternidade divina. Aí a se preocupar com seus filhos em seus reinos de expressão evolutivas. A logística do Criador tem como elemento de manutenção e carinho o amor, que tudo prevê, de nada se esquece. E só nos pede reconhecimento e prece, qual forma de agradecimento. E os ventos alísios e minuanos, com plano de tempero e equilíbrio, compatibilizam o calor e o frio, respeitando necessidades gerais. E as brisas dos mares, penhascos e grutas, incentivando-nos os passos na luta, compensando energias ao final dos dias, conduzindo-nos ao repouso, para que o nosso corpo se recomponha sob as luzes da lua e das estrelas,
emolduradas nas expressões da noite, que nos enchem de alegria e encanto, como num pranto de louvor e mistério. E nas cidades, povoados e vilas, as filas de vidas em movimento, que parecem dividir os grupos humanos, mostram-nos, como numa tabela viva, os índices espirituais em que se nos guardamos na pauta e na palma espiritual evolutiva. Casas e casebres, barracos e mansões revelam poder aquisitivo, mas retratam também a má divisão dos recursos humanos. Porque desviados dos sentidos igualitários, sociais e solidários, se transforma também em ferramentas que geram pobrezas e misérias físicas e intelectuais, propiciando campo fértil à ação das leis de causa e efeitos, cuja incidência demonstra nossa força espiritual de superarmos e resolvermos problemas da lógica existencial, a nos pedir paciência, trabalho, paz, perdão e amor ao próximo. E enquanto a alma, liberta das refregas humanas, adejamos timidamente os portais de planícies espirituais, quais crianças no seio da vida se alimentar de esperanças e forças, luzes e alegrias, porque instintivamente sabemos que em poucas horas as portas da noite se fecham e num processo transmutante, o dia esfuziante, radiante, iluminado e feliz nos braços do sol, aperta as teclas da vida, despertando-nos para a lida necessária, a nossa luta diária. Mas, durante o sono do corpo, soltos em outras dimensões da vida, descobrimos, entre perplexos e extasiados, a natureza mãe, ou seja, a natureza espiritual. E porque estamos deslembrados, desacostumados e obliterados pelos condicionantes das vestes corporais humanas, não conseguimos explicar para nós mesmos as grandiosidades, as sutilezas e o modo operandi dessa natureza magnífica, que tem por maestro o Pai Criador, onde o pensamento, o sentimento, o conhecimento e a experiência são as hipotenusas das nossas percepções. Então, a luminosidade ou sombras, a beleza ou a fealdade são molduras que emanam de nosso modo de ser. A dinâmica, a velocidade e as possibilidades são tantas e tão complexas que chegam a embriagar-nos os sentidos. E não conseguimos ver e sentir com os recursos do espírito e ficamos patinando na incapacidade dos recursos humanos. Mas Deus, em sua misericórdia, nos permite captarmos sensações e vislumbres, ainda que diminutos e fugidios, os que já se nos enchem de emoções inusitadas, que se fixam em nossa consciência, quais bênçãos a reequilibrar os sentidos e a razão, acendendo em nós a fé e a esperança. Por essas razões que o Espírito da Verdade asseverou: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. A natureza, criada por Deus, é um manancial de recursos dispersos estrategicamente nos lençóis do fluido universal, que se nos permite a caminhada evolutiva, num processo de aquisição constante, segundo o esforço que fizemos rumos à ascensão espiritual. Quando permitimos que Deus venha morar na raiz da nossa vontade, o jardim do nosso destino será uma flor de felicidade. A partir do momento que desenvolvemos as aptidões espirituais,
a visão de eternidade e a compreensão plena dos significados da imortalidade, o sofrimento momentâneo será visto como equação matemática do tempo, a exigir-nos a melhora e a profundidade do conhecimento, assim como dos efeitos de nossos atos nas páginas da vida, que sempre carregarão para nós assombro ou a luz, guerra ou paz, dor ou saúde, harmonia ou desequilíbrios, conforme nosso modo de ser e de se conduzir ante a vida, pelo compromisso, obediência, humildade e trabalho, objetivando a evolução espiritual própria. Deus, em a natureza da vida, é o Pai que protege e ampara, desde anjos desavisados e hereges, bons e maus, nos saraus da evolução. Porque Deus cria e recria pela lei de justiça e misericórdia, recursos e vidas que encaminham nossas possibilidades de perfeição. Porque a natureza da vida é o amor do Criador, a natureza do Espírito é a simplicidade e a obediência, a natureza da evolução é o estudo e o trabalho de regeneração. Que Deus, enquanto Pai e amor, nos proteja sempre.